Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos e precisamos agradecer constantemente a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos. A Deus, nós precisamos agradecer pela vida. Apesar de todas as dificuldades pelas quais estamos passando, com certeza ainda iremos passar, é preciso que agradeçamos, porque todas estas dificuldades são oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para o nosso crescimento espiritual. Agradeçamos a Deus por nos conceder estas oportunidades. Agradeçamos a Jesus que nos orienta constantemente nesta condição de guia e modelo para toda a humanidade. Agradeçamos a Jesus por todos os ensinamentos exemplificados que ele nos deixou, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Aos espíritos amigos, nós também precisamos agradecer pelo amparo, pela proteção, pela assistência. Estes que nós os denominamos como anjos de guarda ou mensageiros de Jesus, que constantemente estão conosco, nos auxiliando na nossa caminhada. São estes orientadores que, em nome de Jesus, estão constantemente, através da intuição, através daquela participação mais direta, que nós conhecemos com o nome de mediunidade, estão a nos auxiliar constantemente. E não posso deixar de agradecer, pessoalmente falando, a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco, nesta página virtual, nesta sala de estudo, para estudarmos juntos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e que possamos aproveitar da melhor maneira possível mais este momento. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação através dos comentários, através dos compartilhamentos com os seus amigos, porque assim você estará nos auxiliando também e participando também da semeadura do Evangelho. Então hoje aqui nos encontramos para darmos continuidade aos nossos estudos singelos, com base em O Livro dos Espíritos, de organização de Kardec, Allan Kardec, este livro que é a espinha dorsal, a coluna mestra da doutrina espírita, todo este trabalho que o codificador Allan Kardec organizou, trabalho realizado pela espiritualidade superior e enviado à Terra para nos auxiliar em nossa caminhada. Então estamos ainda no livro primeiro, ou parte primeira, no seu capítulo 2, dos elementos gerais do universo, conhecimento do princípio das coisas. Hoje refletiremos com base na questão de número 20, que é a última questão deste assunto acerca do conhecimento do princípio das coisas. No nosso próximo encontro, iniciaremos um assunto novo, que é exatamente acerca do espírito e matéria. Mas hoje estudaremos a questão de número 20, que está aqui posta e organizada por Kardec, e também no livro Filosofia Espírita, do Espírito Miramês, através da mediunidade de João Nunes Maia. Então aqui Kardec questionou os espíritos amigos da seguinte maneira: dado é ao homem receber sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos?
Então aqui Kardec quis saber dos espíritos amigos, dos espíritos superiores, se seria possível, se seria dado a nós, criaturas humanas, receber por outros meios que não fossem através das investigações científicas, através dos nossos 5 sentidos que nós temos e usamos, esses sentidos físicos, tais quais a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Será que seria possível, Kardec questionou, será que seria possível o homem receber por outros meios comunicações de ordem superior acerca do que lhe escapa a estes 5 sentidos físicos? Então Kardec fez este questionamento e os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós da seguinte maneira: sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado apreender. Então aqui os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós que sim, é perfeitamente possível, desde que Deus julgue que seja conveniente, é perfeitamente possível revelar-nos coisas que a ciência, a nossa ciência aqui do plano físico, ainda não tem condições de estudar, de buscar, de descobrir, de revelar para nós. E aí Kardec acrescenta: por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Então aqui Kardec classificou estas informações que seriam perfeitamente possíveis nós recebermos do plano superior. Kardec classificou-as como comunicações que dentro de certos limites nos revelariam acerca do nosso passado e do nosso futuro. Aqui Kardec está falando acerca de comunicações mediúnicas que nós recebemos, já recebíamos e continuamos a receber constantemente através daqueles instrumentos que nós conhecemos com o nome de mediunidade, ou aqueles que trouxe este algo a mais na condição de médiuns, o chamado sexto sentido, as chamadas intuições. Acrescentando a estas reflexões a resposta e ao questionamento, ou questionamento e a resposta, questionamento de Kardec e a resposta da espiritualidade, como havíamos dito no início, buscamos no livro Filosofia Espírita, de Miramês e João Nunes Maia, informações maravilhosas acerca deste assunto, nos falando acerca das revelações espirituais, estas revelações que escapam aos nossos 5 sentidos físicos, conforme falamos anteriormente, a nossa visão, o nosso olfato, o nosso paladar, a audição e o tato. Tem um 6º sentido, que é aquele sentido no plano ou naquele âmbito espiritual que nós conhecemos com o nome de intuição, que ainda estamos iniciando o seu desenvolvimento. No futuro, nos falam os espíritos amigos, em um futuro não muito distante, nós iremos conseguir desenvolver este 6º sentido de uma forma bem mais ampla, para recebermos de uma forma mais tranquila, de uma forma mais transparente para todos nós, estas informações do plano espiritual, essas informações que hoje nós ficamos na dúvida se realmente são nossas ou se são dos espíritos amigos, se é verdade, se é mentira. Quando desenvolvermos este 6º sentido, que é para onde nós estamos caminhando e vai depender do esforço de cada um de nós, sem sombra de dúvida que teremos mais clareza em relação ao uso e também à utilidade deste 6º sentido na nossa vida. Então aqui Miramês, ele começa nos falando da seguinte maneira, que os sentidos físicos, aqui ele está falando dos 5 sentidos, a visão, o olfato,
o paladar, a audição e o tato, esses 5 sentidos são valiosos recursos com que a natureza divina dotou o espírito encarnado para registrar as lições que poderá receber por todos os meios que a ciência alcança. Então, os 5 sentidos são estes meios que Deus nos dotou para que possamos realmente, na condição aqui de seres encarnados, nós podermos registrar as lições. E aí ele diz na sequência: no entanto, os homens no sentido genérico, carregam consigo outros meios espirituais que lhes servem de canais por onde podem vir e veem com frequência notícias mais sutis do mundo espiritual, ou seja, revelações que escapam aos processos científicos. Então aqui ele está falando das chamadas intuições. Então as intuições são estes meios que são usados para nos trazerem do plano espiritual para o plano físico as chamadas revelações que escapam, são notícias sutis que escapam aos nossos sentidos físicos, aos 5 sentidos físicos. São notícias que são provenientes do plano espiritual. E aí ele acrescenta que a razão nos fala que devemos usar os 2 meios para maior experiência daquilo que vamos aprender. Então aqui ele nos fala que nós precisamos usar esses 2 meios, ou seja, os sentidos físicos e estes sentidos espirituais, que são as intuições, para que possamos aprender melhor. Então a razão nos fala que devemos usar os 2 meios para maior experiência. Então é preciso que aprendamos a usar esses 2 meios, o meio físico e o meio espiritual, para maior experiência daquilo que vamos aprender, o que precisamos aprender. E aí ele acrescenta: se você está no mundo da carne, no mundo físico, no mundo material, é justo que tenhas recursos materiais para o enriquecimento e compreensão de todas as leis que vibram e sustentam todas as formas. E se estáis sujeitos a ela, é justo também que as respeite. Então aqui ele nos lembra que se nós estamos aqui no plano físico, é preciso que nós entendamos as leis que regem este plano físico e, acima de tudo, é preciso que as respeitemos. E ele diz que o universo se congrega. O universo se congrega em camadas sobrepostas, como sendo um todo, apresentando em seu íntimo divisões sem conta, até encontrar Deus. Então prestemos atenção nestas informações do Espírito Miramês, em que ele nos fala que o universo se congrega em camadas sobrepostas. O que ele está falando aqui em relação a essas camadas sobrepostas? Nós podemos usar como exemplo aqui no ambiente onde nós nos encontramos, porque aqui onde nós nos encontramos, no plano físico, também nesta camada sobreposta, também é o mundo espiritual, porque à nossa volta, aqui junto conosco, aqui junto comigo neste momento, junto com você, onde você se encontra neste momento, existem espíritos fora do corpo físico que nós não percebemos. Nós que ainda, e eu falo por mim, que não temos este 6º sentido mais desenvolvido, então não percebemos. Mas em relação a estas camadas sobrepostas, então mundo material e mundo físico, eles estão juntos ao mesmo tempo, nesta condição de camadas sobrepostas, e nós não percebemos, conforme ele nos diz aqui, ele acrescenta que um mundo pode se justapor a outro, mas em faixas diferentes, e por vezes
ocupando o mesmo lugar. Então, o mundo espiritual, via de regra, quando nós falamos em mundo espiritual, nós imaginamos que o mundo espiritual está muito além, está muito distante de cada um de nós que aqui nos encontramos no plano físico. Mas não, os dois ambientes coexistem nesta condição, conforme Miramês usou o termo, nesta condição de camadas sobrepostas. Então, esses dois ambientes coexistem ocupando o mesmo espaço. Então, nós que aqui nos encontramos fisicamente, também estão aqui habitando este mesmo ambiente físico que nós nos encontramos, seres que estão fora do corpo físico, conforme havíamos dito. E aí ele acrescenta, são segredos esta coexistência de ambientes com energias diferentes, com matérias diferentes, são segredos a desvendar, e quanto mais aprendemos, mais sentimos necessidade de aprender. Quanto mais aprendemos, mais sentimos necessidade de aprender. E a extensão do saber é infinita. Não sabemos até onde vai, mas conforme ele nos diz, esta extensão do saber, esta extensão para o nosso aprendizado, ela é infinita, ela vai ao infinito, e o Senhor, nosso Pai Celestial, representa a fonte inesgotável, centro de todas as cogitações da sabedoria universal. E a Terra é, pois, um mundo de provações. Então aqui ele nos lembra, com certeza iremos estudar mais aprofundado mais adiante acerca deste mundo em que nós estamos vivendo, mundo de provas e expiações. Então a Terra é um mundo de provas e expiações, e aí ele explica, se a Terra não fosse ainda um mundo de provas e expiações, já não teriam aqui as guerras fratricidas e os ódios milenares de nação contra nação, de homens contra homens. Se a Terra não fosse um mundo de provas e expiações, não estariam acontecendo guerras que estão acontecendo neste momento aqui no planeta Terra, de nação contra nação, de homens contra homens. Não teria aqui, conforme ele nos lembra, ainda ódios milenares de nação contra nação, de criatura contra criatura. Então, sem sombra de dúvida, se isto ainda existe aqui no planeta Terra, é aquela prova mais patente que aqui é um mundo de provas e expiações, ainda não é o paraíso. E aí ele acrescenta que as variedades de revelações, em se formando inúmeras religiões e filosofias espiritualistas, são provas irrefutáveis disso. Quando a humanidade começar, prestemos atenção nesta orientação de Miramês, que ele nos fala que quando a humanidade começar a apresentar traços de fraternidade de uns para com os outros, quando as criaturas se amarem mutuamente na verdadeira acepção da palavra, quando a gratidão a Deus tornar-se um hábito de todos os dias, quando a caridade for um dever de todos os momentos, as religiões irão se fundir pela força da unidade dos sentimentos, e haverá um só rebanho e um só pastor. Assim nos falou Jesus, que um dia aqui na Terra seria desta forma, que existiria um só rebanho e um só pastor. Não existirão divisões entre as nações, não existirão guerras entre as nações, conforme o Miramês nos diz, desde que nós, na condição de humanidade terráquea,
nós comecemos verdadeiramente a apresentar esses traços de fraternidade, desde que nós comecemos verdadeiramente a nos amar mutuamente, desde que nós agradeçamos constantemente a Deus, tenhamos gratidão a Deus, e desde quando a caridade for um dever entre todas as criaturas em todos os momentos, sem sombra de dúvida que não existirão divisões de religiões, porque as religiões se fundirão pela força da unidade dos sentimentos e haverá, conforme ele diz, um só rebanho e um só pastor. E sem sombra de dúvida que neste momento, quando chegarmos a esta condição ou nesta condição, existirá apenas uma religião na face da terra, a religião que Jesus nos deixou, a religião do amai-vos uns aos outros como irmãos, a religião que Jesus exemplificou, que é a religião do amor. Hoje ainda nós precisamos, de acordo com o nosso grau evolutivo, ou de pouca evolução, ou de menos evolução, nós precisamos dessas bandeiras religiosas, conforme ele disse aqui anteriormente, para que Deus nos atenda de acordo com as nossas necessidades. Se a religião A não está me servindo, não está atendendo às minhas necessidades, não está me oferecendo as respostas para os questionamentos que eu estou buscando, ou que eu preciso ter resposta naquele momento, eu busco uma outra religião, e assim sucessivamente. Então, no dia em que acontecer esta fusão através dos sentimentos do amor, existirá uma única religião na face da terra, a religião do amor, a religião da fraternidade verdadeira. E aí Miramês acrescenta que as divisões e subdivisões são o atendimento de Deus aos homens pela ignorância que persiste nos corações dos espíritos inferiores. Conforme dissemos anteriormente, essas divisões e subdivisões em relação às religiões, em relação às filosofias, exatamente estas necessidades nossas que são variadas e que Deus utiliza para nos atender de acordo com as nossas necessidades, de acordo com a ignorância que persiste em nossos corações. E aí ele acrescenta que quando permanecer a ideia de que cada um está de posse da verdade que ele suporta, e não entregue a uma facção religiosa ou agrupamento filosófico ou científico, começarão a dominar os sentimentos de respeito e a própria grandeza de Deus, que não se esquece de seus filhos, quaisquer que sejam os lugares em que estiverem vivendo. Então, sem sombra de dúvida que quando em nós permanecer esta ideia de que nós temos em parte a verdade, que nós estamos de posse de parte da verdade, e que esta verdade não está entregue a uma religião, a uma filosofia ou a uma ciência, sem sombra de dúvida que aí nós começaremos a dominar os nossos sentimentos e também o sentimento de respeito de uns para com os outros, e reconheceremos também a grandeza de Deus, nosso Pai. E aí Miramês acrescenta que as revelações espirituais e científicas não escolhem lugar. Então, para recebermos, e estamos recebendo constantemente estas revelações espirituais e científicas, não escolhem lugar. Desde que Deus permita, desde que Deus queira, desde que seja útil para a humanidade, para aquele povo que está naquele ambiente, naquele momento, a revelação ou as revelações materializarão ali naquele ambiente. E aí ele diz que a prova disso são os fatos, e é
nesse entendimento que deveremos despertar para a unidade de valores de todas as nações e de todas as criaturas, sem as barreiras que dividem os espíritos pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade e pelo ciúme. Então hoje, o que nos dividem, ou que dividem as nações, ou que dividem as religiões, ou que dividem as criaturas, que fazem uns brigarem contra os outros, achando que a sua religião é melhor do que a minha, eu achando que a minha é melhor do que a sua, é exatamente esta condição de espíritos orgulhosos, de espíritos egoístas, de espíritos vaidosos, de espíritos ciumentos, em que nós nos encontramos ainda. Porque, em verdade, nós não somos, na condição espiritual, nós não somos orgulhosos, nós não somos egoístas, não somos vaidosos, não somos ciumentos. Conforme os espíritos amigos nos dizem, nós apenas estamos, porque ser e estar são estados de coisa bem diferente. Ser é aquela condição definitiva, estar é aquela condição transitória. Então nós estamos transitoriamente, devido à nossa ignorância, nós estamos orgulhosos, nós estamos vaidosos, egoístas, ciumentos, prepotentes e assim sucessivamente. Quando nós estivermos, pelo menos em parte, de posse da verdade, conforme Jesus nos disse sobre a necessidade de conhecermos a verdade para alcançarmos a libertação, então, quando alcançarmos esta libertação, nós sairemos deste estado transitório de ignorância, desse estado transitório de orgulho, de vaidade, de arrogância, de prepotência, de ciúme, para um estado de felicidade. Então, aqui Miramês, ele nos fala um pouco mais acerca destas revelações, que recebemos estas revelações também, que não vêm através das ciências, das descobertas científicas, nós as recebemos através dos sonhos. Então ele diz que os sonhos são atestados de muitas revelações. Os sonhos, eles mesmos, eles mesmo sem a compreensão dos seus arcanos, deixam na consciência uma revelação que cresce cada vez mais. Ou seja, através dos sonhos, mesmo não compreendendo às vezes um sonho que nós tivemos, mas ali ficaram os registros na nossa consciência, e que pouco a pouco aquilo vai ganhando forma, dando certeza à alma de que a vida não termina no túmulo, e por vezes revela ao espírito encarnado algo das vidas anteriores que se encontra registrado na consciência mais profunda. Então isso nós recebemos também através dos sonhos. E aí Miramês encerra estas reflexões, maravilhosos esclarecimentos, nos falando da seguinte maneira acerca das intuições, que neste caso é o nosso sexto sentido em desenvolvimento, ainda em fase embrionária. Então ele diz que e as intuições que escapam aos aparelhos materiais, ele faz um questionamento, e as intuições que escapam aos aparelhos materiais, por onde vieram? Ou seja, por onde vieram as intuições, já que elas escapam aos 5 sentidos materiais? E aí ele diz, vieram, ele mesmo responde ao questionamento, as intuições, as revelações através das intuições, vieram por canais invisíveis. Vieram por canais invisíveis aos olhos físicos, mas entendidos pelas sensibilidades espirituais da alma. Então é por isto que nós precisamos buscar constantemente o equilíbrio para termos estas sensibilidades espirituais da alma mais apurados, esse sentido mais aguçado, para percebermos e termos esta percepção dessas revelações que vêm constantemente por esses canais invisíveis.
e com tanta certeza que fogem aos meios de comunicação. A escrita, diz Miramês, a escrita não tem recursos para expressar o que entendemos por dentro. E encerra dizendo: é bom que usemos de todos os meios lícitos e possíveis das revelações, e que o bom senso nos acompanhe em todas as investigações, para que no amanhã nasça em nossos corações a verdadeira paz, aquela que deve morar na nossa consciência. Então aqui Miramês nos fala e nos orienta sobre aquela necessidade de buscarmos constantemente desenvolvermos este sexto sentido, estudarmos para aprendermos e apreendermos estes ensinamentos, porque sem sombra de dúvida é bom e precisamos usar constantemente por todos os meios lícitos possíveis estas revelações, porque sem sombra de dúvida que se estas revelações chegaram até nós, porque foi com a permissão de Deus. Então que possamos usar de uma forma mais ampla, de uma forma mais consciente, este sexto sentido, as nossas intuições ou a nossa intuição. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Até breve, meus irmãos e irmãs, quando aqui pretendemos voltar a nos reencontrar para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Conforme dissemos, no nosso próximo encontro, iniciaremos estudo novo acerca do espírito e da matéria. Até breve, meus irmãos e irmãs.